Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast e empreendedor. No mundo conectado que a gente vive, nós costumamos ver muito palco das pessoas. E nesse podcast, a gente vai falar sobre bastidores e histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e atingiram resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa é de fato. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma grande amiga, e o nosso tema será sobre as relações de trabalho do século XXI, as mudanças que estão acontecendo e que acontecem a todo momento, e como vai ficar daqui para frente essa relação empregador e empregado. E eu quero já agradecer também os nossos patrocinadores, a Fornexus Produtora, que está permitindo com que isso aconteça, com que esses papos possam ser produtivos aí para você também. E deixa eu apresentá-la aqui para a gente começar, porque a gente tem muita coisa boa para falar. O currículo aqui é grande, hein? Ela é casada, é formada em Direito, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direitos Humanos e Constitucional na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Jovem Advocacia da OAB em São Paulo, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas do Advogado da OAB, subseção do Tatuapé e coautora do livro Direito do Trabalho e Previdenciário, Brasil e Portugal Comparado. Estou falando com ninguém menos, ninguém mais do que Fernanda Rasulevicius. Obrigado por aceitar o convite. Henrique, eu que agradeço o seu convite. Eu sei que tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, então eu fico feliz de você querer ocupar o seu tempo comigo. É um prazerzaço. Estou muito feliz por você, por esse espaço lindo, por esse podcast maravilhoso. Eu tenho acompanhado os episódios, tá? Show de bola e parabéns. Obrigado você por ter doado aí o tempo na agenda, que eu sei que é bastante concorrida também. E para a gente poder começar o nosso papo, Fê, eu queria que você começasse com uma citação, né, uma frase que faz muito sentido para a sua vida, e explicasse aí um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, baseado nessa frase que é: viver é melhor que sonhar. Por que você fala isso? Por que faz sentido para você? Exatamente. O sonhar, eu sou uma pessoa desde sempre sonhadora e eu sempre me impulsiono a realizar os meus sonhos. Então eu falo, eu quero sonhar, mas eu quero conseguir realizar e eu vou sempre atrás de fazer isso acontecer. Eu até falei, eu acrescentaria a poesia aí de Belchior, dizendo que melhor que viver o sonho é você percorrer o caminho até chegar, né, até realizar esse sonho, que no fim o que dá sabor a tudo é o caminho que a gente percorre, né? O sonho é o objetivo, mas depois que você atinge, conquista vários sonhos, você percebe que a caminhada é muito mais importante que o sonho em si. E fala um pouquinho da sua caminhada. Quem que era a Fernanda quando era criança? O que você sonhava em fazer? Conta aí um pouquinho pra gente conhecer. Olha, eu sempre fui uma criança danada. Eu era uma criança serelepe. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e o meu maior sonho, até hoje, um dos meus maiores sonhos é conhecer o mundo. Por conta dessa minha curiosidade de querer viver tudo, viver intensamente. Antigamente eu tinha até medo de dormir à tarde, porque eu falava, eu tô desperdiçando a minha vida, eu preciso viver mais, conhecer mais, comer tudo, experimentar tudo que eu posso experimentar. Então, assim, a Fernanda criança sempre foi isso, da descoberta e de explorar, de conhecer o máximo de coisas possíveis. Isso é perfil mesmo, personalidade. Da minha vida, assim, inclusive eu me expus muitas vezes a muitos riscos na minha vida, que hoje eu percebo, pela curiosidade e para viver, assim, intensamente. Tipo, o que é esse viver risco? tudo, assim, riscos assim, de conhecer. Me expor a riscos montar na moto de uma pessoa que eu não conhecia e sair, ou inventar pro meu pai que eu ia para um lugar, mas eu tava indo para outro, confiar nas pessoas. Eu falo, meu anjo da guarda trabalhou fortemente, porque só colocou pessoas boas ao meu lado, porque eu realmente sempre confiei nas pessoas, e isso desde
criança, adolescente, vou e quero conhecer, vou na casa da pessoa e vou me envolvendo. E assim, nunca tomei nota dos riscos. Hoje, né, eu já sou uma pessoa mais comedida, né? A gente evolui, graças a Deus. Eu ainda sou muito curiosa, mas uma coisa evoluiu junto, né? Que é o medo, né? O medo pelas experiências. Aí a gente, por mais que, graças a Deus, meu anjo da guarda tenha trabalhado, o medo foi crescendo, né? A consciência vai aumentando, você vai conhecendo mais os riscos. E aí eu fui me... Apesar de ainda fazer algumas loucuras, sim, confesso. Nunca acaba, né? Não Mas acaba. eu acho que... E pior que toda vez que a gente vai crescendo, né? Vai evoluindo, vai vivendo as experiências, eu costumo dizer que a maioria das vezes... Desculpa até a palavra, gente, mas a gente tá aqui nos bastidores, né? A gente se torna mais cagão na vida, né? Quando é criança, você não tem filtro nenhum. Você não sabe o que pode dar certo ou não. Você tá meio que... não liga para as consequências, né? É meio que irrazoável, né? Nessa situação. E você faz. E aí a gente cresce e muitas vezes a gente acaba deixando de sonhar. Tem gente que gaveta sonho, fala, mas para que eu preciso disso? Por que eu tenho que fazer aquilo? E às vezes era um grande sonho assim que você tinha quando criança. Fala aí um dos grandes sonhos que você tinha quando criança. O meu grande sonho, que graças a Deus já consegui, de certa forma, realizar, era de conhecer o mundo, assim, viajar o mundo. Esse sempre foi o meu principal sonho. Eu, graças a Deus, com a minha profissão, consegui conhecer muitos lugares, tenho muitos lugares ainda para conhecer. Quantos países aí? 17 países. 17 países. 17 Uau. países. E... ainda tem, né, os para conhecer, mas a gente vai trabalhando, vai conhecendo. Mas sempre foi o grande sonho, assim. Com o conquistar desse sonho de conhecer o mundo, que é algo que é possível hoje para mim, né? Tem lugares mais difíceis, lugares menos difíceis, mas eu sei que se eu quiser, eu vou conseguir conhecer. E então acabou se tornando um sonho hoje para a Fernanda adulta, uma coisa que é um pouco mais difícil, principalmente na minha área, que é me tornar uma imortal dentro da minha área, né? O meu grande sonho hoje está muito relacionado com o profissional, que é eu poder morrer, mas as pessoas poderem estudar a partir do que eu estudei, do que eu escrevi. Então, eu me tornar uma referência, assim, acadêmica para as pessoas. Nossa, a partir dos estudos da Fernanda, não sei o quê, né? Conforme as citações da Fernanda. Pô, isso aí é o que eu tenho de sonho. Falar, eu vou morrer e eu vou ficar aqui. Qual legado? Eu vou construir uma coisa que eu vou morrer, mas por muito tempo as pessoas vão continuar a se pautar ali pelo meu trabalho. Então, esse é um sonho. E desde quando isso começou a ser latente em você? Desde o comecinho da sua carreira? Não, no começo da carreira eu só queria ser, assim, uma boa profissional, que a gente vai alcançando alguns obstáculos que a gente nem imagina alguns patamares que a gente nem imagina que vai alcançar, né? E aí eu fui alcançando esses patamares e isso foi aumentando. Então, eu quero ter um escritório bonito. Aí consegui. Eu quero conquistar tal cliente. Eu quero ter tantos clientes. Eu não quero ter minha agenda comprometida. E aí eu fui atingindo. Mas hoje que, graças a Deus, eu consegui atingir várias coisas, aí surgiu. Então, assim, esse desejo foi algo assim que eu construí há pouco tempo, então, uns 4 anos atrás. Isso começou... Olha, talvez dar aula seja um caminho para eu chegar nesse objetivo e tal. E eu tô aqui, né, ensaiando, mas eu espero chegar nesse... Eu acredito que eu vou conseguir, mas eu sei que é uma coisa muito grande. Você quer começar a dar aula também? Já começou? Não comecei. É um projeto até tá ali meio parado. Porque eu também não sou muito incentivada, porque eu já faço muitas coisas. Então, meu marido, as pessoas ao meu redor falam... Cara, você faz muita coisa. Você não acha que você já faz muita coisa? E eu acho que faço mesmo muita coisa. Mas é uma coisa que eu acho que eu me daria bem. Não sei. Posso também Mas você sempre foi assim, né? De fazer bastante coisa. Sempre. De ter essa inquietação, ou que Napoleão Hill chama de insatisfação positiva. Que é estar sempre buscando ambicionar, né? A gente já gravou um outro episódio, né? Teve uma pessoa que falou sobre isso também, sobre a ambição. De querer ser melhor, de querer estar fazendo coisas diferentes, chegando em resultados diferentes. Sim. E você sempre teve essa inquietude, né? Essa sempre tive, sempre. Que eu intrínseco, acho seu, né? É meu, que eu também acho que está muito ligado à questão da curiosidade, que é você experimentar
cada coisa, assim. E quando a gente vai conquistando as nossas coisas, traz uma satisfação. Isso é científico, isso é biológico, né? Você vive, você vibra aquilo e isso é maravilhoso, isso é viciante. Isso é viciante, entendeu? Então, assim, eu quero estar sempre sentindo isso. Porque isso me faz ser uma pessoa viva, né? Não é uma pessoa que tá ali. E há algum tempo, eu até fiquei bastante tempo na mesma coisa, eu ficava, gente, cadê a Fernanda? Sabe, eu preciso de um movimento. Eu sou movida ao movimento, até redundante. Mas é isso. E você sempre se sentiu essa pessoa livre, sempre quis essa liberdade? Tem algum motivo ou não? É meio que da minha personalidade, ser independente e, sei lá, desbravadora e viajar e depender de ninguém, sair? Porque desde que eu te conheço, você sempre foi meio assim, né? É, sim. Sempre foi isso de você? Sempre alguma foi. Coisa que te motivou? Sempre fui assim, eu acho que é um traço da personalidade mesmo, mas fazendo terapia, descobri que também tá ligada a traumas, né? Porque a gente é isso, né? A gente tem um certo grau de trauma nessa liberdade gigante. Eu sempre preciso de mais, assim, mais liberdade. Eu já tentei trabalhar isso, inclusive a terapia ajudou bastante nesse sentido, mas eu continuo querendo permanecer livre, sabe? O fato de ter me casado, de ter um escritório físico, de ter processos que acabam te ligando a uma comarca, ainda o judiciário é muito movido pelo presencial. Isso, eu comecei a ter um delírio que eu falei assim, gente, eu criei uma raiz tão profunda que eu não sei se era isso que eu queria, não. Eu não sei se era essa vida que eu queria. E eu comecei a cair numa paranoia. Aí, com a terapia, né? Deus abençoe a terapia. Eu fui... Calma, mas eu tenho uma super liberdade, né? Minha liberdade é maravilhosa. Eu tenho liberdade em muitos aspectos e tá ótimo. Não precisa, assim, ser uma liberdade que eu fico indo pra todos os lugares pra sempre, né? Sem me fixar. Eu posso me fixar. Um dia em cada lugar. Um dia em cada lugar, né? Talvez se eu vivesse isso, eu não seria feliz como eu sou, né? A gente não tá todos os dias feliz, a gente ainda tem coisas a conquistar, mas eu acho que a liberdade do tamanho que ela tá hoje tá show. Não tô assim numa necessidade, eu acho que as coisas, a maturidade, ela vai dando uma acalmada e você vai olhando por outros horizontes, olhando para outros horizontes e tal, e vendo que, pô, a liberdade tá ok agora. E você sempre pensou em trabalhar com o que você trabalha, em trabalhar com direito, em ser advogada? Sempre assim, desde criança? Henrique, não? Isso é uma coisa assim que eu falo, eu sou abençoada, porque eu sempre soube que eu ia ser advogada. Eu sempre soube. Chegou na época do vestibular, eu titubeei. Eu falei assim, nossa, mas e se eu fosse jornalista? Porque eu adoro comunicação, né? Tem a questão da curiosidade. Eu acho que eu me daria bem no jornalismo. Eu falei, não, vai ser direito. E eu sou muito grata a Deus por essa escolha ser tão assertiva, porque é muito desafiador, mas eu amo muito o que eu faço. Então, assim, eu me entrego 100% à minha profissão. Hoje, até alguém me perguntou, se tirar a advocacia, o que sobra da Fernanda? Sobra bastante coisa, mas assim, a advocacia tá nas minhas entranhas. Porque eu amo o que eu faço, eu tenho muita satisfação, acho que mando bem nisso, sabe? É o jogo que eu jogo muito bem, modéstia à parte. E eu sempre quis. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu falo. E essa coisa de ser advogada surgiu com uma coisa muito boba, assim. A minha família tem uma amiga, que ela é advogada, que é a Jurema. E a Jurema é uma mulher que eu olhava e eu achava ela uma mulher poderosa. Eu era uma criança e eu via essa mulher com uma presença, assim, Tinha uma energia. Ela tinha uma coisa... da real, ela era ouvida. Ela era uma mulher ouvida. É uma mulher que fala e as pessoas ouvem. Os homens, tudo. Isso, assim, há muito tempo atrás. Então, eu achei isso muito incrível. Porque quando eu era criança, eu queria ser ouvida. Eu me lembro disso, numa conversa entre adultos. Eu tentar que as pessoas me escutassem. E as pessoas me escutavam como uma criança. Ah, beleza, ok. E ela falava e ela dominava aquilo sendo... E eu achava isso fantástico. Porque eu via
acontecer com a Jurema, que era advogada. Inclusive, a Jurema pintava as unhas de vermelho e eu achava isso massa. E eu pinto as minhas unhas de vermelho e eu tenho muita dificuldade de mudar o esmalte. E eu tenho dificuldade de mudar o esmalte porque eu associei o esmalte vermelho a esse empoderamento. Então, às vezes eu falo, eu vou pintar de outra cor. Eu falo, não, eu vou passar o vermelho mesmo. Vamos de vermelho. E é isso. Então, ela que me inspirou a ser advogada e eu continuei com essa ideia para sempre ver que as minhas habilidades se conectavam com a profissão, né? Porque tem aquele teste que a gente faz antes do vestibular. O teste vocacional, exatamente, tinha me esquecido o nome. E aí eu percebi, ou era direito, ou era jornalismo e tinha alguma outra profissão que eu já nem me lembro mais. E eu falei, não, vou pro direito mesmo. E graças a Deus eu escolhi direito. E como é que foi a jornada, assim, desde a descubro, né, já queria fazer isso, queria ser ouvida, mas isso era só por você mesmo ou era porque... Não, quando criança você não tinha essa consciência, né, de tipo, a mulher não é ouvida aqui, ou não, tal. Não tinha essa, era mesmo, de criança. Eu percebi que ela tinha uma coisa diferente, ela tem até hoje, né, uma característica dela, e eu achava isso o máximo e me inspirei nela. Essa foi a questão. Agora, a minha trajetória foi bem longa. Quando você começa assim de, decidi, agora vou fazer os perrengues, eu entrei, as dificuldades, como é que foi esse começo a minha primeira dificuldade foi quando eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando numa financeira, eu ganhava um salário que era pouco na época, mas... eu comecei a faculdade com muita, assim, certeza de que eu precisava entrar na área. Então, eu preciso entrar na área. Então, eu parei de trabalhar nessa financeira e fui fazer estágio no escritório de advocacia. E aí, eu tinha que ganhar quase metade do que eu ganhava na financeira. Aí, eu falei, bom, mas vamos lá, né? Paciência. Então, esse foi o primeiro desafio. E o direito é uma coisa... é difícil, é complexo, não é fácil, não, sabe? Eu apanhei bastante para aprender, eu me expus para aprender. A faculdade foi muito difícil, foi um período difícil. Muitas pessoas falam, ai, que saudade do tempo da faculdade. Eu não tenho saudade nenhuma, eu não tenho saudade mesmo, foi muito difícil. E eu trabalhei durante toda a faculdade, durante todo o curso, e num determinado, foi no terceiro ano, eu era assistente jurídica, então eu não era mais estagiária, não tinha mais aquela questão de sair mais cedo para fazer prova, que é inclusive da lei do estagiário. Então, eu tinha que estudar antes de trabalhar, porque eu tinha um emprego bom, eu ganhava bem, tava ganhando bem, assim, perto dos meus colegas, me achava, porque eu ganhava, nossa, tô me achando. E eu não queria perder isso, então eu precisava estudar antes de trabalhar. Então foi bem pesado, assim, a questão do curso, das provas, a pressão que tinha para chegar no final do curso e passar na OAB, porque é muito complicado você seguir uma carreira jurídica sem a OAB. Tem possibilidades, né? Mas para mim ia ser uma coisa frustrante porque meu desejo era advogar, de fato. Então, esses foram grandes desafios aí que... foi o percorrer mesmo, a faculdade, o trabalho em si. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando em dois lugares. Eu tinha passado no concurso para estágio no Juizado Especial Federal, que eu fazia de manhã, e no escritório de advocacia à tarde. E não podia. Eu não podia trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo porque o juizado não permitia. Só que o juizado me pagava era muito pouco. E eu complementava com esse escritório de advocacia à tarde. Então, eu ia de manhã para o juizado, eu saía a 1h da tarde do juizado e eu entrava no escritório de advocacia a 1h da tarde. E aí, o que eu fazia? Eu descia 5 minutos antes pro banheiro, comia uma marmita no banheiro, subia, saía literalmente correndo na Avenida Paulista, porque, graças a Deus, era uma estação de diferença, corria e chegava todos os dias atrasada no escritório de advocacia, coisa de 10 minutos. E assim, né? Sem escovar os dentes. Desconfigurada. Desconfigurada. E eu gosto muito desse momento porque a minha família não precisava trabalhar.
né? Graças a Deus, eu não precisava ajudar em casa. Tudo que eu ganhava de dinheiro era pra pra você. mim. Comprar as minhas coisas. Meus pais sempre foram muito rígidos com o negócio de dinheiro, de administrar, e muito rígidos com o negócio de trabalhar. Então, todos têm que trabalhar. Nunca me exigiram de ser a primeira da turma, de estudar, nunca. Mas sempre foi o trabalho, sempre foi uma questão dentro da minha casa. Vocês precisam trabalhar. Não para dar dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, graças a Deus, né? Mas pra... É a cultura ali de casa, sabe? Pra você entender que o trabalho é importante pra construir uma carreira. Meu pai teve uma visão incrível. Aliás, sou muito grata, porque eu quero repetir isso para os meus filhos. Porque faz total diferença, né? Você começar cedo e, né, aprender cedo. E aí, esse trabalho, que era os dois ao mesmo tempo, uma confusão, tinha que mentir pro outro trabalho. E descobriram ou não? Descobriram. Na verdade, me perguntaram. E aí eu não consegui mentir. E não tempo perguntaram você ficou? pra Fernanda. Passaram uma ficha perguntando pra todos. E eu falei, eu não vou mentir. Aí eu coloquei lá. Isso foram uns 10 meses. 10 meses nessa loucura? 10 meses. E faculdade à noite? Em faculdade à noite. E eu ainda ia pra academia depois da faculdade. Não sei como eu conseguia isso, mas dava. E aí no escritório de advocacia, ela ficou sabendo que eu tinha perdido o estágio da manhã. E aí ela aumentou a minha carga horária no estágio. De tarde? Eu ia era à tarde, ela aumentou a minha carga horária, então eu passei. Perdeu, teve que sair? Tive que sair porque era conflitante. Só que no escritório de advocacia eu ainda ganhava um pouquinho mais que no juizado. E no escritório de advocacia eu fazia serviço de advogado. No juizado especial é um serviço de servidor público. E essa passagem foi muito necessária para eu entender se era advocacia mesmo que eu ia seguir. O trabalho de servidor público não me satisfazia como o trabalho do jurídico ali, do judicial, me satisfazia. E aí eu tomei a decisão, fiquei com o escritório de advocacia. Meus pais queriam me matar, porque eles queriam que eu ficasse no juizado especial federal. E aí eu escolhi ficar no escritório de advocacia e foi muito bom, porque a advogada que trabalhava lá e tocava tudo, ela saiu para ir para uma empresa e a dona do escritório me perguntou, ela me chamava de garotinha, ela falava, garotinha, você dá conta? Aí eu falei, eu dou conta. Dou conta sem advogado, eu era estagiária, né? Mas eu já estava no 3º ano. Foi nesse momento. Aí ela falou, então você vai trabalhar, agora você vai ser assistente jurídica. E você toca o judicial aqui do escritório. Era um escritório pequeno. E essa passagem, sim, foi incrível, porque eu aprendi absurdamente nesse escritório de advocacia. Ela confiou plenamente em mim. Eu sou muito grata à Cláudia. Ela confiou bastante em mim. Te deu responsabilidade. Me deu uma responsabilidade. Me deu um baita salário. E eu falei, tô rica. Pensei comigo, tô rica. E aí comprei um carro zero, que eu conseguia pagar o financiamento. Nossa, tô bonita na foto. E foi assim, foi um momento difícil, bem difícil. Mas hoje eu sou muito feliz, assim, de contar essa história. Porque eu tenho orgulho do que eu passei e do que essa história me rendeu, sabe? Com certeza. E eu acho que pegando um pouco disso, tem muito ensinamento, porque eu acho que independente da área, né? Você tem ali os perrengues, o processo que você vai ter que passar. E aí, um deles foi, eu vou optar agora por estar jovem, ganhando mais dinheiro, talvez mais do que os outros, ou eu vou optar por ganhar menos dinheiro e aprender, que foi a passagem da financeira para o escritório. Isso. Porque, poxa, aqui eu tô no caminho que eu quero. Só que se eu pensar no curto prazo, poxa, aqui eu tô ganhando muito mais dinheiro. E aí o outro foi a questão do tempo de você completar. Todas as pessoas que querem de fato chegar num nível diferente ou que chegaram num nível diferente, fizeram o que os americanos chamam de extra mile, que é caminhar uma milha extra a mais. E se você pensar nessa milha extra a mais todo dia, por 10 meses, por 10 anos, isso vai ser muita coisa. Você vai estar muito à frente por causa dessa única milha extra no dia, que é 1 horinha a mais, que é os 5, 10 minutos que você teve que tirar lá no banheiro e de chegar atrasado. Então vou abrasileirar isso para de grão em grão a galinha enche o papo, né? Isso. Exatamente isso.
É exatamente isso. isso. Fazendo um pouquinho por pouquinho, a gente vai fazendo um montão, né? É o isso. extra. E esse foi um dos momentos mais significativos da sua carreira. E como que você lidou época assim de estágio, de faculdade, sim, foi um... E na parte já profissional mesmo, né? Quais os perrengues, assim, os momentos mais dificultosos que você teve? Ou as críticas mais pesadas na trajetória, assim, que você sentiu, que você acusou o golpe, você falou, essa aqui... Eu sempre falo, porque eu vivi isso na pele, que o advogado já é uma pessoa, assim... O perfil de advogados costuma ser esse, né? Não vamos generalizar. Mas eu me incluo nisso. Então, é uma galera bem vaidosa, até meio soberba, né? E quando você é estudante de direito, você é 1000 vezes pior, porque você se acha o ministro do STF, tá? É mais ou menos assim. Quando você tá ali no primeiro ano, você se sente o ministro do STF, aí você vai estudando um pouquinho mais, aí você vai falando, peraí, eu não sou tão, assim, incrível, né? Eu preciso aprender mais. Quando eu formei, eu já fazia todo o trabalho de advogado, né? Eu comecei desde o primeiro ano da faculdade, então eu tinha muita bagagem, sabia muita coisa. E quando eu passei na OAB, que coincidiu com o último ano da faculdade, em janeiro do ano seguinte eu já era uma advogada. Só que a única coisa que eu não fazia quando eu era estagiária, para o momento que eu passo a ser advogada, é a audiência, né? E eu tinha muita vontade de fazer audiência, mas tinha muito medo. E o grande perrengue na minha vida foi a minha primeira audiência de instrução. Minha primeira audiência de instrução foi com um juiz que é o... Não vou falar o nome. Que ele é conhecido por ser um juiz bem complicado. E eu fui premiada para cair na vara dele. E aí eu fui fazer essa audiência e, assim, não tinha o conhecimento de quem era o juiz, porque não tinha expertise de audiência e tal. Me preparei e tal, estudei o processo, fiz tudo como manda o figurino e fui fazer essa audiência. Na época eu estava representando a empresa, era uma audiência trabalhista. E esse juiz, ele acabou comigo. Ele me humilhou e, para quem não sabe, na audiência trabalhista ficam as partes, o juiz, vai entrando as testemunhas para dar os seus depoimentos e ficam advogados também assistindo. Os processos são públicos, né? Só não é público aquele que tem segredo de justiça e aí as outras pessoas não podem assistir. Mas quem quiser ir assistir uma audiência pode ir ao fórum e assistir. E tinha várias pessoas na sala de audiência e ele só me metralhando, dizendo que minhas perguntas não eram pertinentes. Ele acabou comigo. Ali eu tive até uma inteligência emocional de não, desabar, mas eu queria. A minha vontade era sair correndo e chorar. E aí fiz essa audiência, eu finalizei a audiência. Na época eu trabalhava para um escritório de advocacia, que inclusive eu já havia sido estagiária. Sentei na mesa do advogado e falei assim, comecei a chorar desesperadamente e falar, eu não nasci pra fazer isso, eu não nasci pra ser advogada, eu sou um lixo, eu sou uma fraude, não sei o que lá. Mas isso foi tão importante, primeiro que eu também agradeço demais esse juiz por ele ter feito isso comigo. Ele talvez não foi legal a forma como ele fez, até hoje eu sou das prerrogativas, ele inclusive ofendeu inúmeras prerrogativas minhas nessa audiência, hoje com certeza eu jamais permitiria que fizesse isso comigo, mas ele é juiz e professor. E o que ele fez comigo foi muito importante, porque eu me preparei muito mais, eu entendi o que ele quis dizer e ele me tornou uma profissional muito melhor. Eu amo fazer audiência. Para mim, é a parte mais satisfatória do processo. E é uma coisa que eu mando bem, entendeu? Tanto que alguns outros colegas me contratam para fazer algumas audiências que são mais... Eu não faço faço só algumas para outras pessoas, mas porque eu gosto tanto de fazer isso que acabou dando muito certo. E fiz muito, né? Fiz pra caramba, aliás. Mas esse juiz ajudou muito. Então, assim, eu primeiro fiquei muito traumatizada, chorei, horrorizada, não queria mais fazer audiência nunca mais. E aí o advogado, que era dono do escritório, inclusive um mentor, doutor Adilson Sanches, ele virou e falou, não, você vai fazer assim, amanhã você tem outra, você vai pra outra. E eu falei, mas deu tudo errado, né? Você vai me colocar... Você vai em outra. E você vai fazer e vai dar certo. E assim vai indo. E assim foi indo. Hoje é a coisa que eu mais adoro fazer e que eu acho que é uma das partes do processo mais importante e que eu
costumo não delegar. Eu falo, não, eu vou fazer. A audiência, eu vou fazer, né? Porque eu sei quanto é importante. E é delicioso fazer. É muito bom. É imprevisível. E é a forma como você ressignificou esse fato, esse acontecido, né? Eu lembro de um acontecido também, que foi quando a gente investiu em um negócio que foi configurado como uma pirâmide financeira e que a gente perdeu uma grana lá. E 3 meses depois a gente começa, né, a trabalhar com marketing de relacionamento, que foi o modelo de negócio que impulsionou nossa carreira, que fez com que eu me tornasse, de certa forma, uma referência nesse segmento no Brasil. E quando a gente teve essa queda, que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha na época, que eram, acho que próximo de 12 mil reais, que eu tinha juntado isso em um ano, ganhando 1.900 reais no banco. Na época, eu juntava 1.000 e vivia com 900, porque eu falava, um dia eu vou tentar fazer um negócio. E aí investi tudo nesse negócio, não deu um mês, pirâmide, quebrou, perdi tudo. Eu poderia ter feito como muita gente amiga, conhecida, que eu vi, que caiu em esquemas assim, e falou assim, velho, nunca mais eu mexo com isso. Só que 3 meses depois eu estava num modelo que a galera confundia e tinha um mega preconceito com aquilo, porque eu ressignifiquei e não olhei para aquilo como, cara, tudo vai ser a mesma coisa. Então, não são todas as audiências que vão ser assim, não são todos os juízes que vão ser assim, não é porque foi essa audiência que foi desse jeito foi a experiência, que todas vão ser. Né? Foi a experiência e você ressignificou para o lado positivo. Sim. E aí, qual que é o momento que você decide empreender? Que você decide largar... você imaginava empreender desde o começo como advogado ou não? Vou crescer num escritório como júnior e até ser sócia num escritório, sei lá, grande, ou já entrei pensando em empreender. Aqui é a passagem, vou pegar a experiência e me vou. Nunca. Nunca. E eu sempre falava, eu não vou ter o meu escritório. Não vou ter meu escritório de advocacia. E dei, né, cuspi pra cima, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava em um escritório de advocacia grande, e trabalhava demais, aquilo me sugava, era um trabalho assim muito árduo mesmo, não só pelo escritório, a exigência do escritório, mas uma exigência que eu sempre tive comigo, trabalhando para outras pessoas ou trabalhando para mim, eu sempre quis assim entregar o melhor, não só para a pessoa que eu estava trabalhando, mas para o cliente que eu estava atendendo. Então, cara, não, eu vou atingir esse objetivo para essa pessoa, eu vou conseguir isso. E aí eu me colocava muito a fazer e trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu fui para um escritório de advocacia, foi ótimo, excelente, porque em pouco tempo eu assumi uma carteira de processos muito bacana e consegui fazer trabalhar em uma série de processos diferenciados que eu ainda não tinha tido contato ao longo da carreira. Por outro lado, eu sofri muito assédio moral nesse escritório de advocacia. Eu tinha um volume muito grande de trabalho. Então, como eu tinha as audiências para fazer, os prazos para cumprir, quando eu tinha audiência pela parte da manhã, eu simplesmente não dormia. Nessa época eu já conhecia meu marido, a gente começou a morar juntos na casa dele e ele falava, você não dorme, você não dorme. E eu realmente não dormia. Isso começou a fazer mal para minha saúde, só que nem foi essa questão que me tirou. O que me tirou foi que na hora de produzir, na hora de escrever as teses jurídicas, de defender ali o cliente, eu via as coisas, eu via uma série de possibilidades e eu colocava tudo. E aí... Não tinha essa liberdade. A pessoa que estava acima de mim falava, não, pode tirar, tira tudo. Eu falo, então, mas eu tenho um trabalho, eu preciso exercer isso, eu preciso exercer a advocacia, porque se eu colocar só o que você está me pedindo, eu estou fazendo um copia e cola um pouco melhorado. Então, mas é para fazer isso, porque isso dá certo há tanto tempo e é isso que você vai fazer. E aí isso começou a ser frustrante para mim, porque eu conseguia enxergar que aquilo que eu poderia fazer ia trazer o resultado. Demorava mais? Demorava mais. Eu ficava mais horas lá no escritório de advocacia para fazer do jeito que eu queria e ter que refazer? Ficava. Mas era o que eu acreditava. E
E aí é isso, eles foram me ceifando, tal, aí juntou o excesso de trabalho com o assédio, com essa limitação de não poder fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu acreditava. Às vezes você fala assim, não, ó, vamos, legal isso aqui que você colocou, mas vamos tirar isso. Não era assim, não, tira tudo porque a gente vai manter o quadrado. É o quadrado que a gente vai manter. Aí eu falei, não faz sentido isso pra mim, sabe? Isso não tá me agregando em nada. E na época eu saí de lá sem nada em vista. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava poucos meses, assim, antes de me casar, que eu decidi abrir o escritório. Na época, eu tinha renda maior, meu marido tinha renda menor. E aí, eu não sei o que me deu na cabeça, que eu falei, não, agora eu vou abrir o meu escritório. Na verdade, eu já tinha uns processos ali meus rodando. E quando eu saí desse escritório, que isso é uma coisa muito comum, escritórios de advocacia fazem as coisas erradas. Então, eu era uma legítima empregada, mas não era registrada. Inclusive, hoje, uma das minhas especialidades na parte de atuação para empregados é com advogado. Então, eu sou advogada de advogados. E aí, eu saí de lá e falei, quer saber? Fiz um acordo com eles, falei, olha, eu sou advogada trabalhista, eu sou uma empregada, então vamos sentar aqui pra gente resolver como é que vai ficar a minha situação. Né? Porque eu ia sair sem nada, né? Absolutamente nada, mas eu conhecia os meus direitos, a gente sentou, fez um acordo ali, tudo certo. Saí com uma graninha e falei, então eu posso me segurar por tanto tempo e é isso que eu vou fazer. Vou abrir meu escritório. E aí eu abri o escritório de advocacia e assim, Henrique, eu vou falar muito francamente. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu sei que eu suei muito, eu fiz por onde, mas eu sou realmente muito abençoada. Porque eu tinha o meu escritório há pouquíssimo tempo. Eu abri meu escritório em junho. Em setembro, chegou uma avalanche de clientes para mim. Todo indicação. Um indicou o outro, que indicou o outro. Todos de uma mesma empresa. E aí, era uma empresa que fechou as portas, demitiu todo mundo, não pagou ninguém. E aí, uma pessoa me contratou e outras pessoas foram indicando. E a gente foi resolvendo a questão dos processos dessas pessoas e foi dando muito certo. E aí, eu me vi num momento e falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Sabe? Eu tô vivendo uma coisa maravilhosa. Depois vieram milhões de desafios, né? Porque sim, hoje... sempre, né? Tem que um monte de desafio aí pela frente. Mas foi assim que aconteceu. Não há glória sem sacrifício, né? E aí, por que trabalhista? Pra gente entrar nessa parte mais técnica. Por que trabalhista? Não, trabalhista é engraçado porque eu, desde o começo da faculdade, dizia eu quero trabalhar em qualquer área, menos a área trabalhista. Porque a área trabalhista no mundo jurídico... Gente, isso é ridículo, mas eu vou falar. Na área, dentro do mundo jurídico, as pessoas falam que os advogados trabalhistas se vestem mal. Se vestem muito mal. E aí apelidaram a justiça de justicinha. E aí eu falo, gente, maior preconceito, não quero trabalhar com... Só que o meu primeiro estágio foi na área trabalhista e o percorrer inteirinho da minha carreira foi na área trabalhista. Então não foi uma área que não, foi uma área que eu fui inserida, gostei. E ela fez muito, muito sentido pra mim quando eu parei numa conversa com a minha avó paterna. Ela me contou como era a situação dela de trabalho e eu falei assim, gente, cara, o direito do trabalho é incrível. Eu gostava, assim, né? Eu gostei do direito, da atuação no direito do trabalho, é uma área extremamente dinâmica, não existe área melhor pra Fernanda do que a área trabalhista. Porque se um dia você assistir uma audiência, você vai ver um negócio... Você não sabe nem o que está acontecendo. É muito dinâmico, muito rápido. E aí, a minha avó, ela trabalhava... Só rapidinho. Para trabalhar, ela trabalhava numa fábrica. E ela tinha que andar a pé um percurso imenso. E ela atravessava um rio. Um rio que vinha até a barriga dela. Ela atravessava o rio. E ela trabalhava o dia inteiro molhada. E era uma carga horária gigante de trabalho. Por quê? Ela trabalhou antes da edição da CLT, antes de Getúlio Vargas e tal. Então, ela não pegou... Ela pegou esse antes, quando era
a forma de trabalho era uma coisa muito livre entre empregado e empregador. Existia ali uma intervenção mínima do Estado. Isso, depois de Getúlio Vargas, passou a ser maior. Então, o Estado enxergou essa relação como uma relação desequilibrada e falou, opa, peraí, a gente precisa colocar umas regras maiores aqui, né? Vamos. Então, o Estado interviu mais. E aí, equalizou aí essa relação. E aí, quando ela me contou toda essa história, eu falei assim, vó, que sensacional. Então, assim, eu já gostava do direito do trabalho por atuar na área e ver que, pô, é uma área que eu me identifico legal. Só que ela tornou tão grandiosa, assim, essa área pra mim, depois de saber dessa história dela, que eu falei, gente, que bom, sabe? Que bom que eu trabalho nessa área, que foi uma matéria que mudou a vida das pessoas pra melhor. E assim, eu não trabalho só com empregados, eu trabalho com empresas, né, também. Hoje, inclusive, a maior parte dos clientes do escritório são empresas, mas eu acho o direito do trabalho lindo. É lindo, sabe? É incrível e é muito lógico. É que as pessoas não enxergam lógica, mas ele é lógico. Que legal, que surreal. Seu entusiasmo, amor pela profissão. É bom demais, né? É bom demais quando você encontra algo que te desafia, que você adora. E pra gente entrar numa parte mais técnica, pra essa reta final, queria perguntar o seguinte. Os principais casos que acontecem hoje, que dão, sei lá, processo que você mais tem lá no seu escritório, que chega no seu escritório, eles são mais de quê? Discriminação, assédio, excesso da jornada de trabalho, desvio de função, é mais o quê, assim? Judicialmente... O que você recebe ou o que mais tem? Estatisticamente, tá? Isso é um dado do Tribunal Superior do Trabalho, eu tô dizendo assim, matéria trabalhista mesmo, né? O grande pedido são horas extras. Horas extras é o top one de todas as ações. Então, e o calcanhar de Aquiles das empresas. Isso, o calcanhar de Aquiles das empresas. E mais recorrente no meu escritório é vínculo de emprego. Para os dois lados. Tanto empresários que não registraram ou pessoas que não eram de fato empregados e acabam pedindo um vínculo de emprego. Você não era um empregado, mas você pede um vínculo de emprego porque na sua cabeça você se enxerga como um. Ou o advogado te instruiu errado, enfim... Ou o empregado que, de fato, ali tinha um emprego, era um empregado, mas não tinha anotado, não tinha formalizado esse contrato. Então, lá no escritório, esse é o pedido mais recorrente seguido de horas extras. Horas extras também é bem recorrente lá no escritório, é muito comum, né? É muito comum de acontecer. Então, esses são eu sempre pontuo ali, principalmente para empregadores, olha, se esse formato de trabalho que você quer, então registra se é de empregado. Porque as pessoas não sabem, mas a gente tem inúmeros tipos de contrato de trabalho. Existe contrato de trabalho, que existem inúmeras formas, e contrato de emprego, que é o que a gente conhece de carteira anotada, carteira registrada. Mas existem inúmeros tipos de contratos, tá? Perfeito. E o que você acha que todo funcionário... Fazer das duas vertentes. Que todo funcionário deveria saber, mas não sabe, é negligenciado. Tipo, isso aqui, cara, você tem que saber que é um direito seu, algo... Sei que várias coisas, mas se você pudesse elencar uma. E o que todo empresário deveria saber e não sabe, e é negligenciado e toma o processo. Para as duas partes, o ponto bem bacana que as duas partes precisavam conhecer é a convenção coletiva de trabalho. A gente tem a CLT, Henrique, que é o pilar ali do direito do trabalho, mas a gente tem outros tipos de norma jurídica. E a convenção coletiva de trabalho, ela está relacionada com a atividade econômica preponderante da empresa. O que isso significa? Então, uma empresa de varejo, então você vai ter que procurar, faz vendas no varejo, você vai ter que procurar a convenção coletiva do sindicato que atenda vendas no varejo.
É isso. Agora, além da atividade econômica preponderante da empresa, tem uma outra regrinha que vem, que são algumas atividades que têm convenção coletiva própria. E aí, médicos, advogados, radialistas, tem a sua secretárias executivas, tem uma convenção coletiva própria. É uma atividade bem específica que criaram as regras específicas para aquela profissão. Tá? Mas, de modo geral, o que manda é a convenção coletiva de trabalho da atividade econômica. E aí, porque lá nessa convenção coletiva, existem as regrinhas que a empresa precisa cumprir e que, por sua vez, o empregado precisa saber para tá respaldado ali. Muitas vezes vem até repetição da própria CLT, das regras, mas ali é como se fosse a segunda regra do jogo entre as partes, entre o empregado e o empregador. E um outro ponto para os dois lados observarem é o contrato de trabalho, quando a gente está falando de emprego mesmo, de relação de emprego. O contrato de trabalho é um outro ponto em que se definem as regras do jogo. E é onde o empregador muitas vezes peca, porque não é uma crítica, porque os contadores sempre estão ali na tentativa de ajudar os seus clientes, mas não é o papel do contador desenvolver um contrato. O papel do contador são outros, inúmeros, inclusive. Aquele contrato que ele manda é um contrato padrão, básico, só para você ter o contrato, para ter as regras básicas. Mas o ideal é o empregador desenvolver um contrato de trabalho para cada atividade, né? E aí você desenvolve, você mostra para a pessoa as regras do jogo, a pessoa toma a nota das regras do jogo, porque não é aquele contrato padrão, e o ideal é você falar, tá aqui as questões específicas tanto da função quanto das regras da sua empresa. Você pode colocar o que você quiser, né? Óbvio, sem ofender a lei, dentro do seu contrato de trabalho, e aí o seu empregado, desde a contratação, tem ciência das regras do jogo. É uma coisa transparente para as duas partes. Então, é preciso observar a convenção coletiva e o contrato de trabalho em primeiro lugar aí para as duas partes. E existe, por exemplo, contratos que são feitos e que eles, como que eu posso dizer, fogem um pouco das regras da convenção e aí ele fica nulo, invalida. Isso. O que é? A convenção, ela é a base. Então, assim, ela é a base. Se eu fizer algo que fira aqui, esse contrato fica inválido, essa cláusula fica inválida, Sim, é isso? Exatamente. Então, a gente tem que partir aqui. Então, mesmo que seja um contrato firmado pelas partes, não ela importa. ainda pode recorrer, porque tem exatamente a o que eu base disse ali. um pouquinho antes. Só assim, para ficar uma coisa juridicamente correta, então a gente tem a Constituição Federal, aí a gente tem a CLT, e aí depois a gente tem a Convenção Coletiva e o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, ele tem que respeitar tudo isso aqui para cima, né? Tem que respeitar a Convenção Coletiva, tem que respeitar a CLT e tem que respeitar a Constituição Federal. E aí, a Convenção Coletiva, a mesma coisa, ó. Ela tem que respeitar a CLT e ela tem que respeitar a Constituição Federal. Então, eu tô rindo aqui porque eu imagino que quando faz o contrato, já deve ferir vários. O ideal é você contratar um advogado e é algo sério. E isso é importante que você contrate um advogado, porque, principalmente contrato de trabalho, é um trabalho, Henrique, que você vai fazer uma vez só. Aquela pessoa vai ser demitida, 20 pessoas que entrarem depois vão ser o mesmo contrato, a não ser que a legislação mude, mas apesar de mudar com bastante frequência, é um contrato de trabalho bom de ser atualizado de 2 em 2 anos, né, que tem mudanças expressivas e tal. Senão é um trabalho de uma vez só, é um investimento que você vai fazer para você ficar tranquilo, e isso traz segurança para as partes. Mas é esse o processo que tem que ser feito, tem que obedecer, e é o que você falou. Se tem no contrato de trabalho algo que esteja divergente com a Convenção Coletiva de Trabalho, CLT ou Constituição Federal, é nulo de pleno direito. Por quê? Porque não importa o que a gente pactuou entre a gente, se isso está ofendendo a lei, e a Convenção Coletiva tem força de lei, é considerado nulo, né? Porque a gente está partindo de um pressuposto de uma relação hipossuficiente. Quando eu contrato o Henrique para trabalhar na minha empresa, quem precisa mais? O Henrique ou a Fernanda? O Henrique, você está precisando do emprego. Lógico que existe os altos cargos, que isso é discutível.
isso tem sido mais abordado depois da reforma trabalhista, a questão do alto escalão, quando negocia suas cláusulas contratuais, porque são pessoas que já têm uma liberdade de negociação maior. Geralmente, tá várias pessoas querendo aquela pessoa dentro da sua empresa, então ela negocia. Aí tem uma manifestação volitiva, que é a vontade real daquela pessoa. Porque, via de regra, a gente se submete. Então, assim... eu, Fernanda, lá trabalhando no escritório de advocacia, eu sabia que eles estavam fazendo tudo errado? Eu sabia que estava fazendo tudo errado, mas eu precisava mais dele do que eles de mim. Sim. Porque eles dão um pé na minha bunda e contratam uma outra... na fila do Quem pão, sou eu na fila do pão? Exatamente. Então, você está um pouco mais rendido. E partindo desse pressuposto, existe aí todas essas regras para defender. Então, não importa o que foi pactuar. Lembrando que tem algumas coisinhas que a gente consegue, sim, negociar entre as partes. Principalmente depois da reforma trabalhista, aumentou a gama de direitos que podem ser negociados livremente entre as partes. Tá? Vou dar um exemplo que é, por exemplo, o banco de horas. O banco de horas, hoje, você consegue fazer um acordo com o seu empregado sem a participação do sindicato, para compensação pelo prazo de 6 meses, você e o seu empregado. Né? É uma coisa que vocês negociaram entre vocês. A gente sabe que nem sempre parte aí uma manifestação de vontade do empregado, mas a lei garante isso. Se a lei garante, tá tranquilo. Maravilha. E aí, as 2 últimas perguntas, antes da gente caminhar aqui para a reta final. A maior parte dos erros, tanto de funcionário quanto dos empresários, elas são intencionais ou é só falta de conhecimento mesmo? Existem as faltas intencionais, sim, mas o que eu vejo é falta de conhecimento. E isso é muito comum, não é nem assim uma crítica, porque o direito ele é difícil e é sim inacessível. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet que facilita, que é ótimo. Inclusive você faz alguns, inclusive né? Eu faço. Muito bem. Obrigada, mas é sim uma falta de informação. Inclusive, eu até estava comentando com você antes da gente iniciar a respeito de um cliente que é uma pessoa super esclarecida, tem empresa no exterior e tal, e me fez um questionamento. Mas não pode fazer isso? Eu achei que podia. Não pode. Né? Às vezes você acha que está muito claro para aquela pessoa, porque ela é uma pessoa que tem bagagem, que tem empresa há muitos anos e tal, que, né, derrubou barreiras aí, saiu do território brasileiro, mas não. Né? Então, assim, você imagine o pequeno empresário. Né? Ainda mais o direito, que é um organismo vivo, né? Exato. Tá toda hora mudando. Toda hora se ano alterando, dois né? anos, né? A sociedade muda, o direito muda. Então, o direito acompanha ali a sociedade. E ele é um pouquinho mais devagar, apesar de ter mudanças constantemente, né? Mas ele é um pouquinho mais devagar. Então, as coisas vão acontecendo, aí o direito vai se adequando. As coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo, e aí vamos arrumando os problemas. É assim. E aí, a última pergunta... Como você vê o futuro das relações de trabalho, sendo que nos últimos anos a gente vê bastante essa prestação de serviço, né, de pessoas que chegam em um determinado cargo, trocam CLT, viram PJs para a empresa, você vê que isso vai se tornar cada vez maior, existe um problema grande em relação a isso. Como é que você enxerga isso? Henrique, essa é uma problemática imensa. Você me perguntou as questões mais recorrentes lá do escritório, eu mencionei a questão do vínculo de emprego, justamente por isso. A reforma trabalhista, a gente teve uma grande reforma trabalhista em 2017 na CLT, que incluiu um artigo na CLT, ao meu ver, na minha opinião, super equivocado, que é a previsão de que prevê lá na CLT, que o autônomo, desde que cumprida todas as formalidades, ele não é considerado um empregado. Esse artigo, ele está errado? Não, ele não está errado, ele só está no lugar errado. Porque uma relação de um autônomo, de um prestador de serviços, ela é uma relação regulada pelo direito civil e não pelo direito do trabalho. Para você entender o que é o prestador de serviços, que as pessoas começaram a celebrar vários contratos de prestação de serviços com empregados. Pô, tá na CLT? Pode. E fazendo horário não é isso, fixo. Tudo. Então, assim, o vínculo de emprego, o empregado, ele tem alguns requisitos a serem cumpridos para ele ser considerado empregado. Então, a gente tem a onerosidade, que é você trabalhar e ganhar um salário. A gente tem a habitualidade de você estar todos os dias trabalhando comigo, ou a cada 3 vezes por semana trabalhando comigo, 2 vezes por semana, não importa, mas existe uma habitualidade no seu trabalho comigo.
A gente tem a subordinação, eu te dou ordens. Quem decide quando o Henrique vai tirar férias sou eu. Se o Henrique vai trabalhar no feriado ou não vai trabalhar no feriado, sou eu quem decido. A forma como o Henrique vai trabalhar, sou eu quem decido. E isso é o ponto crucial aí da subordinação, do vínculo de emprego. E o quarto, a pessoalidade. Pessoalidade, eu contratei o Henrique para desenvolver o trabalho. O Henrique não pode colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dele. Se o Henrique faltar, eu posso pedir para a Suelen fazer o trabalho dele? Eu, Fernanda, posso. Mas o Henrique não pode pedir para um parente dele ir lá ocupar o lugar dele, porque existe uma pessoalidade. Para ser considerado empregado, a gente tem que ter esses 4 requisitos juntos. Eles precisam estar conjugados. Se faltar um, já não tem mais vínculo de emprego. E o que acontece? Quem é o PJ? Quem é o prestador de serviços? O prestador de serviços é o pintor que você contrata para pintar a sua casa. Ele tem horário de trabalho? Não tem. Ele vai te dar mais ou menos um horário que ele vai lá cumprir. Ou ele vai respeitar o horário do prédio. Você vai dizer como ele vai pintar? Não. Quem dá o preço? Ele ou você? Ele. Ou ele negocia com você, certo? Ele tem autonomia no trabalho dele. Vamos numa pessoa um pouco mais que está dentro das empresas. O técnico de computação, lá, o cara do TI. Eu tenho no escritório, todas as vezes eu aciono a mesma pessoa para arrumar os e-mails do escritório. Advogado é péssimo com tecnologia. Sempre eu preciso acionar a pessoa para me ajudar lá. Só que ele tem horário para cumprir? Não tem. Ele tem um salário fixo por mês? Não tem. E se eu resolvesse fazer um contrato com ele? Olha, eu aciono demais esse cara. Compensa eu ter um contrato mensal com ele. Então, falo, Flávio, vamos fazer um contrato mensal de prestação de serviços? Você presta meus serviços? Vamos colocar aqui quantos acionamentos? Vamos colocar 10 acionamentos? Eu posso te adicionar 10 vezes ao mês, vai custar tanto, tá? Ó, meu escritório trabalha das 10 às 18. Você pode vir depois das 18 para não atrapalhar o pessoal? Não posso, a gente coloca no contrato. Isso. Você percebe que o Flávio, ele não necessariamente tem uma empresa, mas ele é uma empresa. Ele vai arrumar o meu computador na hora que ele pode. Eu vou falar assim, ô Flávio, ó, tal mês você não vai tirar férias não, tá? Você não vai tirar férias porque o meu escritório precisa. Ele fala, não, esse mês eu vou tirar férias sim. Que eu que decido sobre isso, entendeu? Eu já vou colocar no meu contrato. O que eu posso fazer é negociar. Flávio, tal mês eu vou precisar muito de você. Será que você não pode mandar alguém no seu lugar? O Flávio, vão mandar alguém no seu lugar. Então, as pessoas deturparam o conceito de prestador de serviços justamente por essa inserção de uma regra do direito civil no direito do trabalho. Eu já imagino. Você tá entendendo? O tanto de coisa errada que tá rolando, né? Muito. Mas assim, eu tô falando de empresas grandes, eu tô falando de, sabe, por quê? Acaba ficando mais barato para a empresa, só que isso é uma ilusão, porque eu vou falar o que acontece. A primeira pessoa que processa a empresa e tem o reconhecimento de vínculo porque é um empregado e não um prestador de serviços, meu querido, é uma questão de tempo para todo mundo começar a entrar. É igual gripe. Processo do trabalho é igual gripe. O primeiro entrou, todo mundo vai entrando. É verdade. Então, assim, aquela sua economia... a conta não vai... Então, assim, às vezes eu sou contratada porque a pessoa quer que tenha prestador de serviço. Não, tudo bem. Quantos prestadores de serviço você quer? Tantos. Vamos fazer o cálculo do teu risco. Vamos ver agora se compensa ou se não compensa. Entendeu? Porque, assim, você quer fazer a coisa errada? Eu não aconselho fazer. Nunca a coisa errada. A gente tem... Como eu te disse, uma série de contratos que existem. Não existe só o empregado comum. Existe uma série de contratos que a gente pode utilizar. Né? Não é só ficar engessado nisso. Então, para fazer aquela coisa calculada e ver, é necessariamente isso que você precisa? Então, se você foi um empregado durante anos de uma empresa, aí você foi crescendo na empresa, vão te demitir e querem te contratar como prestador de serviços. Pode, depende. Como é que essa pessoa vai trabalhar? Ela vai continuar trabalhando da mesma maneira? Não pode. Você quer um empregado, você não quer um prestador de serviços. Ou ela vai trabalhar... Não, a partir de agora, fulano, você trabalha de onde você quiser, faz o horário que você quiser, você tira férias quando você quiser, você só me avisa antes, quando você quiser tirar férias. Você me fala se você vai trabalhar ou não vai trabalhar, me dá aí seu preço, vamos negociar. Você vai poder atender outras pessoas. Se o Henrique não puder me atender, ele vai mandar alguém no lugar dele para fazer, um empregado para fazer. Entendeu? As pessoas precisam entender que o prestador de serviço é uma empresa. Mesmo que ele não tenha o CNPJ, ele é uma empresa, né? É a eu-presa, né, que fala. Que às vezes a pessoa não tem o CNPJ e ela desenvolve o trabalho com autonomia. Então, a palavra do PJ é autonomia. Se ele tem autonomia,
ele é um prestador de serviços. Se ele não tem uma autonomia e trabalha, ele é um empregado. Entendeu? Se falta autonomia no trabalho dele, e aí as pessoas gostam muito de usar o PJ no cargo de direção, por exemplo, porque o diretor, ele tem mais autonomia, mas existe um conceito de subordinação para diretor executivo que é diferente do empregado comum. A gente sabe que a subordinação dele é um pouco mais sutil, porque ele está quase aqui com o dono da empresa, mas ele não deixou de ter os quatro elementos do vínculo de emprego dentro do contrato dele. Então não é só porque ele virou diretor que ele vai virar PJ. Estuda, vê a possibilidade de outra pessoa virar um sócio, de repente, da empresa. Aí ela vai assumir o risco com você, fica muito mais interessante, muito menos risco, certo? Então é uma possibilidade. E é isso. Mas as pessoas confundiram os conceitos. Porque foi incluído na CLT. Isso trouxe confusão mesmo. É como se tivesse dado uma carta de alforria. Ah, vamos contratar todos os PJs. E não é assim que funciona. Não é assim. Maravilha. Eu acho que esse aí dá um episódio só de ir nos bastidores do direito trabalhista e dos BO que todo mundo arruma, né? Pra gente finalizar agora, aquele bate-pronto, né? Que é um quadro aí que a gente tem pra finalizar. Que é, a primeira pergunta é: qual é o livro que mais te marcou? Olha, o livro que mais me marcou se chama A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, que foi um livro que eu li na 3ª série. Uau. 3ª ou 4ª série, acho que foi. E esse livro é uma história, só que esse livro ele me abriu um horizonte, primeiro para a leitura. E eu fiquei tão encantada com esse livro que eu recriei a história dele num PowerPoint, criei vários quadros dentro de um PowerPoint, inclusive a Sueli, a sua esposa, não sei se vai lembrar disso, mas eu mostrava para ela a evolução dessa história no PowerPoint e me marcou muito, porque eu comecei a descobrir várias habilidades que eu tinha a partir desse livro, né, que foi a criatividade, né, uma coisa que também é muito presente na minha vida. Aprendi a mexer em coisas no computador a partir dessa história que eu fiz. Aprendi a fazer retrospectiva, inclusive fiz a retrospectiva da sua esposa de 15 anos. E é isso, foi um livro que marcou minha vida. Incrível. E qual a pessoa que mais te inspira? Tem algumas pessoas, mas meu avô me inspira. Vou até... Ai, que raiva, Henrique. Você faz todo mundo chorar aqui, Henrique. Meu avô me inspira. Meu avô é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele também é extremamente curioso, resiliente. Meu avô também teve uma vida bem difícil e eu nunca vi o meu avô reclamar. Meu avô vai fazer 90 anos em fevereiro e eu nunca vi o meu avô reclamar da vida dele. Ele tá reclamando de dor agora. E ele fica, nossa, filha, a velhice dói. Velhice dói bastante. Mas é uma pessoa que eu me inspiro, assim. E a minha mãe. A minha mãe, diferente do meu avô, ela reclama bastante da vida dela. Mas a minha mãe fez um looping na vida dela absurdo. A minha mãe trabalhava no sítio com 7 anos. Vendia lavagem dos porcos. Minha mãe trabalhava na roça ali, entendeu? A minha mãe mudou a vida dela completamente. Com o quê? Até hoje, com coragem. Ela e meu pai, né? Meu pai também. E eles mudaram a vida dele de um jeito que, sinceramente, eu acho, assim, fantástica. Eles pegaram nada e criaram muita coisa. Do nada, sabe? Então, são as pessoas que me inspiram. E qual o seu maior sonho hoje? Acabei falando no começo, né? O meu maior sonho é profissional, né? Eu realmente quero ser uma pessoa marcada no direito aí como uma referência. Não uma advogada. Não, eu quero que as pessoas estudem a partir do que eu construo, do que eu estudo. Que eu seja mencionada pelos acadêmicos, por estudantes. Assim como eu menciono outros estudiosos, outros juristas, é o que eu quero. Eu dei um pontapé aí nessa vida acadêmica e eu espero que eu continue aí fazendo mais. E para finalizar, se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, qual conselho você daria? Eu acho que eu daria até pro meu eu de hoje. Calma. Calma, sabe? Tudo vai vir conforme tem que vir, no seu tempo. A ânsia de viver tudo é importante, mas calma, né? As coisas vão acontecer.
Perfeito. Obrigado por você ter aceitado Obrigada o convite. obrigadão. Esperamos você mais vezes e deixa suas redes sociais para a galera que quiser te acompanhar, principalmente aí agora empregador e empregado, né? Empresários e colaboradores. Então, o meu Instagram é @fernanda.rzl. Eu geralmente produzo conteúdo lá, tá? Tô assim, meio fraquinha de produção de conteúdo, mas daqui a pouco a gente volta. Mas tá sempre postando Tô coisa sempre legal postando, lá. tô sempre dando informações, atualizações por lá. E você se inscreve aí no nosso canal do YouTube, Nos Bastidores Podcast, lá no Spotify também, e o nosso Instagram, @Nos Bastidores Podcast. Eu sempre esqueço, mas é @Nos Bastidores Podcast. E um dia você será reconhecido em público por tudo que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio.